Irmãos, hoje eu vou, sem novidade nenhuma, continuar o nosso estudo dos 10 mandamentos, porque nós já estamos no 8º. E nós vamos estudar os outros dois, os últimos dois, na semana que vem já. E aí a gente encerra, e depois eu não vou mais pregar até o final do ano, então a gente encerra esse ano os 10 mandamentos. Eu primeiro queria dizer para vocês, assim, que eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade, porque eu comecei o ano, eu vou fazer essa recapitulação de novo na semana que vem, mas eu comecei o ano pensando em destacar o primeiro mandamento, de colocar a Deus acima de todas as coisas, né? Que Deus é de fato aquele que... Você pode acender essa luz aqui, essa primeira fileira depois, por favor? Obrigado. Porque Deus é aquele que sustenta toda a realidade e que controla não só a realidade palpável, como a potencial, né? O que eu quero dizer com isso? Deus sabe o que é, sabe o que poderia ter sido e tem controle sobre tudo isso, tanto sobre o que é, como sobre o que não é, mas poderia ser. Deus tem controle sobre o que você vai fazer assim que acabar o culto, e Ele sabe o que você poderia fazer. Todas as alternativas estão na mão de Deus. Isso é um pouco, dá um nó na nossa cabeça, né? É um pouco física quântica, assim, um pouco filme de ficção científica, mas é a verdade. Deus controla e tem, a gente falou de rema, né? Deus controla, Ele é a verdade. E Ele controla a realidade, toda ela, nas suas mãos. Só que ao longo do ano, eu fui vendo o quanto que eu estou em desacordo com o estilo de vida que Deus pede de todo cristão. E esse estilo de vida está expresso, está na pedra, nos 10 mandamentos, nas 2 tábuas da lei. Vale sempre lembrar, né? No Evangelho de João 14:15, no versículo 21, Jesus disse: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Isso é uma bela de uma promessa, não é? Em Mateus capítulo 5, versículo 17. Não pense que eu vim para acabar com a lei de Moisés, ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. E aí a gente percebe o quanto Deus, em Cristo, não só nos faz, como cristãos e discípulos de Jesus, cumprir aqueles mandamentos difíceis, como exceder o cumprimento desses mandamentos, né? A lei judaica não tem só 10 mandamentos, são 613 mandamentos que foram sistematizados, né, pelos rabinos, pelo povo de Israel, para que se desse cumprimento pleno às tábuas da lei. Então eles dividiram tudo isso em 613 sims e nãos, que eram, vocês podem imaginar, bem difícil até de decorar, quanto mais de cumprir, né? E isso trazia sobre o povo, como traria até hoje, se a gente tivesse esse complexo de regras, um fardo muito grande, né? Um fardo e, ao mesmo tempo, um sentimento de frustração por não sermos capazes, por nós mesmos, de cumprir. A gente não tem força de vontade, disciplina, fé o suficiente para sermos achados 100%. A gente depende do Espírito Santo e depende de Cristo para isso. Porque Jesus, o homem perfeito, e por isso ele se chamava de Filho do Homem, Jesus é o melhor exemplar do que a humanidade produziu. O melhor homem que já pisou nessa terra é Jesus Cristo. Ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. E sendo Filho do Homem, sendo o representante máximo da humanidade, Jesus cumpriu a lei de Deus, sem falhar. E isso nos dá, não peso, mas alívio, por saber que um exemplar da nossa espécie foi capaz de cumprir a lei de Deus e mais, de pagar o preço de nós não termos cumprido, de nós não podermos cumprir. A gente viu que as tábuas da lei divina são divididas em 2 dimensões. Basicamente, uma delas fala sobre o nosso relacionamento com o próprio Deus, e está expressa nos 4 primeiros mandamentos, né? Ter Ele em primeiro lugar, não fazer nenhuma imagem, não tomar o nome de Deus em vão e guardar o sábado. São coisas ligadas à nossa espiritualidade e à nossa individualidade com o Pai.
E os outros 6 mandamentos têm tudo a ver com a nossa relação com os outros, né? Honrar pai e mãe, não adulterar, e agora a gente chega no 8º mandamento, que é não furtarás. Ele está em Êxodo 20, versículo 15. E é um versículo enorme, tão grande quanto não matarás, ou não assassinarás, né? Êxodo 20, versículo 15, você vai ler na sua Bíblia, provavelmente 2 traduções. Não roube ou não furtarás. Talvez, dependendo da sua versão, seja não roubarás, mas normalmente é não roube ou não furtarás. Esse é o 8º mandamento. O que é furtar? Em primeiro lugar, assim, furtar, né? É daquela série de mandamentos que a gente acha que é tranquilo cumprir, né? Você fala assim, não matarás, não adulterarás, não furtarás, ok, tranquilo, 3 está no bolso, né? E aí você vê Jesus falando, mas se você olhar para uma pessoa com intenção sexual, você já adulterou, você fala, ficou mais difícil cumprir esse mandamento. E aí você vê, mas você pode roubar, você pode matar alguém no seu coração, se você se enfurecer contra a pessoa, a ponto de chamá-la de racá, né? Você é punido com a mesma pena do assassinato, né? E aí a gente começa a dizer, não é tão simples assim. E não furtarás não é diferente. Parece tranquilo, mas, né, nós vimos uma confissão aqui do coração da nossa irmã Regina, hoje, inclusive, né? Que furtou o joio, achando que era trigo. Mas, isso não é acusação não, viu, minha irmã? Porque... Vamos lá, você vai ver que isso aqui não é... Ninguém pode apontar o dedo para ninguém quando se trata desse mandamento, a gente vai ver por quê. Por mais que você ache que isso é uma coisa bastante tranquila para você, eu estudei, eu vi que isso não é tão simples. Furtar é tirar algo que pertence a outra pessoa, você sabe que é de outra pessoa, sem o consentimento ou o conhecimento dessa pessoa. Então, ela deixar de ter alguma coisa ou de acessar de uma coisa, não chegar na pessoa que é dona daquilo. E você sabe que isso está sendo desviado, tá? Esse é o significado, vamos dizer, semântico da palavra. Em hebraico, furtar tem um significado um pouco mais amplo, porque a palavra também pode ser usada para ladrão, pode ser usada para roubo também, dependendo do contexto, que é ganave. Ganave é a palavra que é usada nesse versículo 15 de Êxodo, né? Loganave, eu imagino que lo é não, né? Não furtarás, né? Só que a primeira ocorrência dessa palavra ganave na Torá, né, no Velho Testamento, é em Gênesis 31. E eu queria ler com vocês esse trecho. Está no versículo 33 do capítulo 31 de Gênesis. E eu quero ler com vocês esse trecho, esses 3 versículos. É Gênesis 31, do versículo 30 ao 33. Na verdade são 4, né? E aqui conta a história da fuga, vamos dizer assim, de Jacó da terra do Labão. Ele ficou com o sogro dele um bom tempo e depois resolveu voltar para a casa de Isaac, né? E aí nós lemos o seguinte, versículo 30, Gênesis 31. Eu sei que você foi embora porque tinha saudades de casa. Isso Labão falando para o Jacó. Mas por que foi que você roubou as imagens dos deuses da minha casa? Jacó respondeu, eu fiquei com medo, pois pensei que o Senhor ia me tirar as suas filhas à força. Mas se o Senhor achar as suas imagens com alguém aqui, essa pessoa será morta. Cá, tá vendo? A pena para o furto, nesse caso, morte. Os nossos parentes são testemunhas. Se o Senhor encontrar aqui qualquer coisa que seja sua, pode levar. Acontece que Jacó não sabia que a Raquel que havia roubado as imagens. Na hora de sair, ela pegou as imagens dos deuses do lar do pai e foi embora. Versículo 33. No futuro, será fácil o Senhor saber... não, aqui já é outro capítulo, tá? Então, aqui nesse trecho de 30 a 32, a gente viu que a palavra ganave aparece quando Labão fala para Jacó, você roubou as imagens do lar lá, né? Os deuses do lar. Depois, um pouco antes, no capítulo 30 de Gênesis, quando eles estão discutindo sobre as ovelhas, as cabras, o rebanho, né, que
Aí você vai se lembrar, né, que o malhado era de um, e o que não tinha pintas era do outro, e assim que eles dividiram. Só que aí um ficava passando a perna no outro, né, porque o Jacó falou, os malhados são meus, tá bom? Vai ser o meu salário. O Labão, beleza. No mesmo dia ele mandou os filhos pegar tudo, os malhados, ficar para eles. O Jacó ficou com nada. Só que aí, na hora que os bichos estavam cruzando, o Jacó botava as varinhas ali, aí saía malhado, e ficava com ele. E aí ele acabou ficando mais rico que o sogro, né? Porque só nascia bicho com a cor que era o combinado. Então, a vida pregressa de Jacó é uma vida que nos ensina de que você, mesmo fazendo um monte de coisa torta, Deus pode estar com você o tempo todo. Deus está com você o tempo inteiro, como esteve com Jacó, né? Mas voltando aqui, e aí quando eles estavam discutindo sobre esse assunto, quando eles combinaram o salário de Jacó, Jacó disse, olha, no futuro, isso é o versículo 33 de Gênesis 30, tá? No futuro será fácil o Senhor saber se eu tenho sido honesto. Na hora de conferir o meu salário, se houver no meu rebanho carneirinhos que não sejam pretos e cabritos que não sejam malhados ou não tenham manchas, o Senhor saberá que fui eu que o roubei. E aqui o termo roubar é ganave, é a mesma palavra que está no sentido do versículo 15 de Êxodo 20, do mandamento. De verdade, esse não furtarás é uma conduta que tem muitas formas de acontecer. Não é simplesmente mão leve. Pickpocket, né? Não sei se vocês viram aquela senhora italiana que ficou famosa no Instagram. Vocês não viram? Ô, gente, né? Tem coisa que tem que estar antenado. É uma senhorinha que ela grita em inglês, em italiano e em inglês. Ela fala, attenzione, pickpocket. Pickpocket é mão leve, né? Trombadinha, vamos dizer assim. Porque lá o tipo de violência muito comum lá na Europa é o pessoal roubar coisa de turista, né? Câmera fotográfica, celular que você dá. E o pessoal lá vai tudo bem vestido. Vocês precisam ver isso no Instagram. São pessoas que você não desconfia. Jovens, às vezes uma menina, né, um casalzinho, ou um grupo de meninas, bem vestidos. Você não dá nada. Assim, não desconfia, acha que é turista igual. E fica pegando as coisas de dentro da bolsa, pegando coisas que está em cima. E aí essa senhora fica de olho nos lugares com muito movimento. E a hora que ela vê alguém fazendo isso, ela grita, atenzione, pickpocket! E fica filmando e corre atrás da pessoa, né? E essa senhora ficou famosa. Furto é isso, todo mundo sabe o que é, né? E essa senhora deixou os pickpockets famosos aí, né? Mas é uma conduta muito diversa. Em Êxodo 22, a gente vai ler bastante a Bíblia hoje, tá? É melhor porque assim é mais seguro, né? A gente não fala bobagem se a gente estiver lendo a Bíblia. Êxodo 22, 2 a 5. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Aqui temos a legítima defesa, não é mesmo? Alguém arromba a sua casa de noite, você não sabe o que é, você tem alguma coisa na mão, você dá uma porretada na cabeça da pessoa, a pessoa morre ou machuca, você não é culpado de estar se defendendo, né? Versículo 3, estou em Êxodo 22, tá? Se, porém, já havia sol quando tal se deu, ou seja, se o arrombamento foi de manhã, quem o feriu será culpado do sangue. Então, veja lá, isso já é uma lei de Moisés, lei de Deus, que estabelece uma proporcionalidade. Se está de manhã, você pode ver quem é que entrou, por onde entrou, se está armado, se não está. Então, você matar essa pessoa pode ser desproporcional. Então, por isso que ele diz, quem ferir o arrombador de manhã, vai responder por isso. Nesse caso, o ladrão fará a restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Então aqui o ganave, né, o ladrão, vai ser vendido como escravo para pagar o prejuízo de quem ele furtou. Versículo 4. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, então aqui a gente está falando de bicho, né? Seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém deixar que os seus animais, olha só, versículo 5. Se alguém deixar que os seus animais pastem num campo ou numa plantação de uvas, ou se os largar para comerem as colheitas de outras pessoas, esse alguém pagará com o melhor do seu próprio campo, ou com o melhor da sua própria plantação de uvas. Vocês veem aqui que é um exemplo de que Deus condena você se apropriar do que é dos outros. Mesmo o bicho,
Porque você pode botar a culpa no bicho, né? Falar assim, mas uma vaca ela não tem consciência. Ela vê grama, ela come. E aí o cara vai falar, mas ela está comendo a minha grama, bota a sua vaca né? Senão sua vaca vai para o brejo. Foi boa, vai Camila. Minha esposa não apoia meus trocadilhos, gente. Vou pedir ajuda. Mas é isso. Aí a vaca vai para o brejo, literalmente, tá, Camila? Goste você ou não do trocadilho, porque você vai brigar com o seu vizinho, porque você está deixando seus bichos. Acontece com cachorro, né? Quem mora, né, em lugares grandes, chácara, ou tem sítio, chácara, sabe disso, né? Fica a coisa um pouco mais livre. A minha tia lá de Santa Catarina, ela teve esse problema, né? Que ela tinha muitos gatos. Só que diferente dos gatos da Regina, que são educados, os gatos dela eram meio trombadinhos, assim, sabe? E eles ficavam espalhados pelo condomínio, é um condomínio de casas, né? E eles roubavam carne da cozinha dos outros, porque era praia, né? É praia até hoje. Então, muita gente tem a cozinha tem uma janela, normalmente atrás da pia, né? E aí a pessoa deixava a carne ali, ia fazer o jogo, botava a carne e dava sopa, o gato ia por fora e pegava e ia embora. E ela teve um problemão com os vizinhos por causa dos animais dela. Então, assim, foi a minha tia que roubou o bife do contrafilé do vizinho? Não, mas ela era responsável por isso, porque o animal dela estava fazendo esse tipo de coisa. Então, isso é um jeito de furtar. Está vendo como está ficando difícil cumprir o mandamento? Você imaginava que a minha tia estava descumprindo o 8º mandamento de Deus, deixando os gatos dela soltos para matar o passarinho dos vizinhos e roubar carne, né? Deuteronômio capítulo 19. E aí fica em Deuteronômio que a gente vai ver vários versículos do livro, tá? Capítulo 19 de Deuteronômio, versículo 14. Não mudes o limite do teu próximo, que estabeleceram os antigos na tua herança, que receberás na terra que te dá o Senhor teu Deus para a possuíres. Então, Deuteronômio 19, 14 diz o quê? Não mude as estacas de limite de terreno. Isso também é uma coisa que dá briga, normalmente no interior, em fazenda, né? Né, Orlando? Você tem lá um sítio, você compra... Hoje tem muito condomínio de chácara, né? Aí o meu sogro tem um terreno num lugar desse aí. E aí você chega lá, quando ninguém construiu nada, está ainda pavimentando, botando o esgoto e tal, você chega lá, é um campão com umas coisinhas brancas, assim, umas estacazinhas, dizendo, aqui é o seu terreno. E ele está do lado do outro, o terreno do vizinho. Então podia muito bem você pegar a estaca, dar 2 passos para o lado, colocar aqui. E aí ficar com um espacinho a mais para você estacionar uma moto. Né? Então a Bíblia diz já, não vai mudar os limites da sua terra, roubando espaço do que é do vizinho. Isso hoje ainda deve ter muita briga assim, principalmente no interior, mas tem na cidade também. Quando você faz uma construção em cima do terreno do vizinho, ou em cima da calçada, a prefeitura dá multa, não dá alvará de habite-se, né? Porque você está construindo irregular. Então, o espaço também tem dono. Vejam, Deus é dono de tudo. E deu tudo para nós, e a gente viu isso quando a gente falou do 4º mandamento, do guardar o sábado, que o trabalho é santo aos olhos de Deus. E que o trabalho do homem, em primeiro lugar, é cuidar da criação. Então, tudo o que tem na terra, de fato, foi dado para que a gente gerenciasse. A gente criou o conceito de propriedade privada. E Deus não desrespeita esse princípio. Vejam aqui que, na relação, quando Ele dá ordens para nós nos relacionarmos com os nossos próximos, Deus respeita a propriedade privada. Deus respeita que os pertences de alguém são a sua dignidade. E pede que todo discípulo, que toda pessoa do seu povo respeite a propriedade alheia. Então você ser folgado só porque seu pai é dono de tudo, não vale. Sabe? Você roubou minha vaca, eu não roubei nada porque é do meu pai, porque eu sou filho do Pai Celeste, que é dono de todas as coisas, e eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, então me dá aqui sua vaca. Não. Deuteronômio ainda, capítulo 24. Deuteronômio 24, nós vamos ler 3 versículos desse capítulo. Primeiro, o versículo 7. Deuteronômio 24, 7. Quando se achar alguém que tiver furtado um dentre os seus irmãos, aqui é furto de pessoa, que a gente chama de
sequestro, né? Quando se achar alguém que tiver furtado um dentre os seus irmãos, dos filhos de Israel, e escravizá-lo ou vendê-lo, esse ladrão morrerá, e tirarás o mal do meio de ti. Então aqui também a palavra ganave, né, que a gente comentou no começo, ela aparece cerca de 20 vezes na Torá, né, no Velho Testamento. E aqui é mais uma ocorrência, é furto de pessoas. Então, hoje em dia não acontece mais isso. Claro que acontece. O tráfico de pessoas está aí firme e forte. De uma forma 2.0, uma forma mais qualificada, mais sutil do que colocar todo mundo num navio e atravessar o oceano, mas ainda acontece. A gente vê tanta denúncia de promessa para as meninas aqui no Brasil, que vai ser modelo, vira escrava lá na Europa, tem que virar prostituta, se prostituir para viver, né? Tanta gente que vem de países aqui da América Latina tentar a vida no Brasil, atravessa a fronteira e acabam virando prisioneiros aqui de empresário, né, que precisa pagar uma dívida eterna que não acaba nunca, ou no campo para fazer colheita, acaba ficando na fazenda, tem que comprar toda a comida compra do patrão, toda a roupa compra do patrão, aí o patrão bota um preço exorbitante, o empregado nunca paga, está sempre devendo e não recebe salário, porque tem que pagar a dívida, né? Então esse tipo de coisa acontece ainda hoje. E a pena, vejam aqui, esse ladrão morrerá, e tirarás o mal do meio de ti. O José, ele usou essa palavra quando ele disse que foi roubado Lembra quando ele estava no Egito, ele falou, eu fui roubado da casa do meu pai, né? Deuteronômio 24, ainda, versículo 14 e 15, olha lá. Não oprimirás, outro jeito de furtar, hein? Não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado. Parênteses. Mas não tem nem mais jornaleiro, ninguém compra mais nada na banca. Não é desse tipo que eu estou falando. Jornaleiro é de jornada, é aquele que recebe por dia. Então você pode substituir aqui jornaleiro por diarista, tá? Ou por freelancer. Hoje está mais na moda falar freela, né? Então não oprima o freela, que é pobre e necessitado. Seja ele teu irmão ou estrangeiro que está na tua terra e na tua cidade. Versículo 15, no seu dia lhe darás o seu salário antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Então aqui, se você é empresário ou empresária, contrata alguém por dia, pague a pessoa no dia, não retenha o seu salário, porque reter o salário é furto. Enquanto você está com o dinheiro que é de outro, você está furtando essa pessoa. E sabe por que eu disse, Regina, que eu não estava te acusando de furtar o trigo que não era trigo, era joio? É porque eu furtei a diarista lá de casa por muitos meses. Ano passado eu esqueci de pagar algumas diárias dela. E ela, com receio, algumas, pulou, sabe? Quando pula, eu continuei pagando na frente, mas esqueci de pagar algumas no passado e ficou por isso mesmo. E eu não lembrei, e ela ficava com receio de me falar, sabe, com medo de reclamar, de eu ficar, sei lá, de eu ficar bravo, alguma coisa. Mas em algum momento ela juntou coragem e falou, acho que para Camila, falou, Camila, o Williams meio que não me pagou umas diárias, e não era uma ou duas não, era bem mais, umas 8, 9, espaçadas assim no tempo, mas tinha umas 8, 9, era muita coisa, gente. E ela falou para Camila, olha, então, vocês estão me devendo aí umas diárias, não sei o que, então, meses depois. Então vocês imaginam o que passou na cabeça dela, né, a dúvida ou a necessidade mesmo, né? Tudo bem que ela fica em casa 1 ou 2 vezes por semana, mas é o dinheiro dela, né? Enfim, eu fico imaginando comigo, do jeito que eu sou tinhoso, se deixasse me pagar, eu estava dando porretada, né? Botar veneno na comida. Mas enfim, ela aguentou, falou para Camila. E aí a gente pagou. Aí eu paguei porque acumulou, né? Então eu paguei uma parte e falei, não, eu preciso, e aí depois eu pago a outra. Pergunta se eu lembrei de pagar a outra parte que eu paguei para ela. Ainda ficou pendente. Vocês sabem, meus irmãos, quando é que eu fui pagar as últimas 4 diárias que eu estava devendo? Ontem. Porque senão eu não vim aqui hoje. Ontem. 4 diárias. Estava devendo. Falei, Camila, levanta aí. Qual que eram os dias direitinho. Ela, mas o que é? Eu falei, tem que ser agora. Aí a minha esposa brigou comigo, com razão. Falou assim, mas agora? Você quer tudo de última hora que eu pegue aqui? Porque é ela que fazia o controle, né? Agora eu estou mais controlado. Esse ano está tudo certinho, mas
Isso é do ano passado, ontem. Então, assim, acontece, né? Não é só gente ruim, maldosa, que furta as pessoas, não. Às vezes a gente faz sem querer. E isso é uma questão, por que eu esqueci? Porque não era prioridade. Eu só esqueci porque eu não me coloquei no lugar dela. Eu falo assim, caramba, mas é o dinheiro dela. Trabalhou por isso, né? Eu também, como o cliente não me paga, eu fico bravo pra caramba. E tem cliente que me deve, eu fico bravo pra caramba. Eu, caramba, isso é um desrespeito com o meu trabalho. Eu faço lá o trabalho, não sei o quê. Quando passa o... né? Quando precisa, te procura. Ai, doutor, eu preciso, não sei o quê, que tá tudo quebrando, o pau tá quebrando aqui na empresa, não sei o quê. Você vai lá, resolve o problema. E aí eles esquecem de te pagar? Não, desrespeito? Pois é, eu fiz a mesma coisa. Levítico agora, 19, capítulo 13. E eu espero que Deus tenha, sinceramente eu espero que Ele tenha me perdoado. Mas são coisas, vocês vão ver que esse mandamento é muito força de vontade mesmo, disposição da gente fazer o que é certo. Parece pouco espiritual, mas não é, é muito espiritual, né? Levítico 19, versículo 13, diz assim: não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás, e a paga do jornaleiro, aqui do diarista de novo, né? Não ficará contigo até pela manhã. Olha só o mandamento que eu descumpri. O pagamento de um diarista você não vai segurar até o dia seguinte, você paga no final do mesmo dia. Antes mesmo dele ir embora, você já paga. E ela ficou alguns meses sem receber. A coisa não é simples não. Josué, a gente tem uma história de um rapaz, eu vou chamar de rapaz, de um homem, que fazia parte dos exércitos de Israel. Acã, se eu não me engano. Josué 7, os versículos de 10 a 12. O que aconteceu? Josué conquistou a terra prometida, certo? Muralhas de Jericó caíram, tomaram Canaã. E Deus deu ordens bastante específicas, que a gente já viu, inclusive, quando a gente estudou o 5º mandamento, não matarás, né? Deus falou, mata todo mundo. E aí a gente entendeu que o 5º mandamento é não assassinarás, né? Não mate a traição, não mate injustificadamente, não mate para roubar, enfim. Mas aí Deus determinou que todo mundo devia morrer, inclusive bichos, e que o povo não devia tomar nada do que era daquela turma para si. Não peguem nada, não se contaminem. E aí a primeira cidade, ok. E depois eles foram guerrear contra outra cidade menorzinha. E aí o que aconteceu? Vamos ler. Versículo 10, Josué 7. O Senhor Deus respondeu a Josué: levanta-se. Por que é que você está... Eles perderam a batalha contra uma cidadezinha pequenininha. É a mesma coisa que alguém tivesse invadido São Paulo e não conseguisse vencer de Carapicuíba. Com todo respeito a Carapicuíba, né? Mas uma cidade menorzinha, né? Então chegou em Carapicuíba, perdeu a guerra. E aí Josué ficou triste. O Senhor Deus respondeu a Josué: levanta-se. Por que é que você está aí desse jeito, com a cara no chão? O povo de Israel pecou. Eles quebraram a aliança que haviam feito comigo, a aliança que eu mandei que guardassem. Ficaram com algumas coisas que eu mandei que fossem destruídas. Eles roubaram essas coisas, mentiram por causa delas e os colocaram no meio da bagagem deles. É por isso que os israelitas não podem enfrentar o inimigo. Fogem dele porque agora eles mesmos estão condenados à destruição. Se vocês não destruírem o que roubaram, eu não continuarei com vocês. E aí depois disso você vai ver que a pessoa confessou que tinha roubado. A gente mesmo vai ver um pouco para frente. E foi morta. Ela, a família e todas as coisas que ela roubou. E aí Israel voltou a ser abençoado por Deus. Aqui a gente vê outra coisa também, a íntima ligação do furto com a mentira. Porque quem furta precisa esconder o que fez. Então normalmente vem uma mentirinha no pacote do furto, né? Isaías 10, 1, 2. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Aqui outro jeito de você furtar, se você é legislador, é fazer leis injustas. É ser um político corrupto. Desse jeito você também está roubando as pessoas, né? Isso pra gente aqui no Brasil, inclusive, infelizmente, é tão claro, né? É tão evidente, é tão óbvio, mas às vezes é um pouco sutil.
Às vezes a pessoa pode até não ser um ladrão assim desses. É que aqui no Brasil a gente perdeu um pouco a compostura, né? Tá tudo muito achincalhado, muito largado mesmo. O pessoal faz as coisas na cara dura, né? Mas em países em que o pessoal tenta disfarçar que é todo mundo, né? Aqui já ninguém nem quer disfarçar mais. O pessoal às vezes faz uma lei, e aqui acontece muito também, uma lei que aparentemente é tudo tranquilo com a lei. Uma lei tranquila. Mas aí você vai ver, essa lei beneficia alguém e tira direito de alguém. Sabe? A lei, você faz a lei, com aquela lei você está roubando a terra dos índios e ao mesmo tempo beneficiando um cara que quer explorar ouro naquela terra, sabe? E a lei você lê e fala, não, a lei é uma lei, né? Eu pago o deputado para isso, né? Para fazer lei. Mas às vezes a lei está sendo feita com o coração mau, fazendo para apoiar um e para prejudicar o outro. Isso é roubo. Jeremias 23, versículos 28 a 31. Outra coisa que se pode roubar. Essa eu acho que vai te surpreender, porque me surpreendeu também. O profeta que tem sonho, Jeremias 23, versículos 28 em diante. O profeta que tem sonho, conte-o apenas como sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, porque pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. Aqui, meus irmãos, a gente pode roubar a palavra, furtar a palavra de Deus também. Se você vem aqui na frente e diz, Deus me disse, e Deus não disse, ai de você. Ai de você. Mas eu não prego na igreja. É mesmo? Então toma essa aqui. E a profetada? Você já deu uma profetada na sua família? Chegou para uma pessoa e falou, Deus me disse que você vai ter muito sucesso nisso, vai em frente. Olha, eu sonhei. Sonhar. Se você sonhou, você conta o sonho, é o que diz aqui. Que você diga o que você sonhou como sonho, não como Deus disse. A não ser que seja de fato a palavra de Deus e você tenha essa convicção. Então nós, cristãos, temos uma grande responsabilidade de cuidar da nossa língua. Porque se a gente diz uma coisa que a gente acha, dizendo que é Deus que disse, lá, hein? Veja lá. Malaquias. Esse é famoso, Malaquias 3, 8 e 10. Outro jeito de furtar e roubar a Deus. Dízimos e ofertas. Williams, mas Jesus veio com a graça. Ele deixou isso tudo para trás. Deus cumpre a lei. Jesus cumpre a lei. E a excede. Então a gente vai ver que na relação do dinheiro, e aí versículo 8, tá? De Malaquias 3. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então aqui é um mandamento com promessa. Deus diz, Deus dízimos e as ofertas, me prova, veja que eu sou bom. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, né? Salmo 23. Então nisso também a gente tem que vigiar. Tiago, Novo Testamento, primeira vez. Carta de Tiago, capítulo 5. E aqui é um trecho maior que tem a ver um pouco com lei, um pouco com governo. Eia agora, vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o jornal aqui é salário, tá? Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e prazeres aqui na terra,
e estão gordos como gado pronto para o matadouro. Vocês têm condenado e matado os inocentes, e eles não podem fazer nada contra vocês. Aqui, rico, fominha, rico, ganancioso, empresário ganancioso, furta e rouba também ao Senhor, porque os pobres não têm como se defender. Não quero fazer política, mas quero chamar a atenção para vocês para um assunto que ficou muito pouco comentado. Vocês viram a fraude das Americanas, né? A recuperação judicial das lojas Americanas. As lojas Americanas não é uma empresa só, é um conglomerado de empresas. E a dívida era o pessoal falou de 8 bilhões, depois subiu para 10, depois subiu para 20, era de mais de 40 bilhões. Fraude. Fraude cometida por quem? Por pobrezinhos? Não. Fraude cometida pelos 3 homens mais ricos do Brasil. Os 3 brasileiros mais ricos fizeram isso. E vocês sabem qual foi? Vários bancos tomaram calote. Sabe qual é o banco que mais tomou calote da Americanas? Banco do Brasil. Seu dinheiro. Meu dinheiro. Porque o Banco do Brasil, você sabe, é uma sociedade de economia mista, tem controle, mais de 50% é controle do governo. Do governo, ou seja, nosso. Então, o maior calote, dinheiro nosso, foi para o bolso de gente que anda de iate em Mônaco, que joga golfe em Miami, que não assumiu a responsabilidade pela quebra da empresa e deixou a empresa quebrar. Então, e aqui a gente está num país que é pródigo de exemplos e mais exemplos de malversação de dinheiro, seja pública, de governantes e de legisladores, seja privada também, né? Empresários que fazem lá conchavo. Você rouba ao Senhor também. É um crime que admite coautoria e que não está sozinho. Em Provérbios 29 e 24, a gente lê o seguinte: o que tem parte com o ladrão odeia a sua própria alma, ouve maldições e não o denuncia. Aqui, então, não basta você ser o político corrupto. Se você é chefe de gabinete do político corrupto, você também está sujo. Se você viu alguém furtando coisa de alguém e não denunciou, você também é cúmplice. Se você vê alguém fazendo uma coisa que desvia recurso de alguém e não fala, você também está culpado disso. Cobiça e mentira são outros pecados que vêm junto do furto. Porque normalmente você furta porque você deseja. O Acã mesmo, lá no livro de Josué, diz isso: eu vi aquele ouro, aquela prata, e eu quis muito, e uma capa da Babilônia, que devia ser lindíssima mesmo, e eu quis muito ter aquilo. Né? Josué 7:21, aí tá aí, tá vendo? Estava lembrando disso, tinha anotado aqui. Entre as coisas que pegamos, vi uma bela capa da Babilônia, vi também 200 barras de prata e uma barra de ouro, que pesava mais ou menos meio quilo. Gente, vocês imaginam meio quilo de ouro? Isso aqui tem meio grama de ouro. E não está muito bonita porque está fosca, mas quando polida, fica super bonita a aliança. Imagina meio quilo de ouro. Fiquei com tanta vontade de ter aquelas coisas que guardei para mim. Estão escondidas, enterradas na minha barraca, e a prata está por baixo. Levítico 19:11. Não furtareis, nem mentireis. Destaque aqui para o mentir. Nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo. Então, a própria lei de Deus já reconhece que furto está muito colado na mentira. Porque quem furta precisa esconder. Atos 5:3. Vamos ver outro casal de furtadores aqui. Vocês lembram? Ananias e Safira, né? O que eles fizeram? Ananias e Safira, pois o Juan ficou assustado. Como Jesus nos faz não só cumprir a lei, mas excedê-la, o que a gente lê no livro de Atos é que os irmãos da igreja, eles se ajudavam mutuamente a ponto de vender propriedades para, com o recurso dessas propriedades, dividir para toda a comunidade, na medida da necessidade. Então o Mário está precisando de um pouco mais de dinheiro, dá um pouquinho mais de dinheiro para o Mário. A Regina está precisando de menos, pega um pouquinho, dá para o Mário, sabe? Então é assim que a comunidade cristã foi ganhando a simpatia de todo o povo. E Ananias e Safira fizeram o quê? Quiseram entrar na onda. Falaram assim, não, lógico, está todo mundo tão despojado, vamos também, vendemos um terreno. Pagaram 300 mil no terreno. E aí eles falaram assim, não, 300 mil, nossa, mas é bastante, né? O Mário não precisa de tanto dinheiro assim. Né? Se o pessoal estiver precisando de alguma coisa, 300 é muita coisa. Dá 280, vamos ficar com 20. E aí o que Pedro falou para o Ananias primeiro, né? Atos 5:3. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo,
reservando parte do valor do campo. E aí o Ananias caiu morto, né? E aí depois a gente vê que a Safira chega, mantém a mentira, ainda teve a chance de confessar, manteve a mentira, morreu também. Então, o pecado, gente, não é brincadeira, a gente viu isso. O pecado é coisa séria. Pecado, uma vez consumado, causa morte. Aqui a gente vê morte morrida, né? Morte física. Mas nós temos que cuidar, porque pode ser que a gente não morra fisicamente hoje, mas a gente morre espiritualmente. E esses pequenos furtos e essas pequenas mentiras ao longo de uma vida inteira podem apodrecer a sua alma, podem realmente te tirar, né? Te tirar a salvação. Especialmente porque o furto é uma coisa, não é uma coisa sem querer. Às vezes é sem querer, um pouco sem querer, mas dificilmente é sem querer. Normalmente é pensado, né? Normalmente é, eu esqueci, mas eu furtei. Então, né? O padrão de Jesus e a doutrina dos apóstolos é sempre exceder. Em Efésios 4:28 a gente lê o que nos consola. Efésios 4:28, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então não precisa que alguém lhe acuse ou te condene de você estar retendo alguma coisa de alguém, para que você repare essa sua conduta. Não precisava ninguém me cobrar as diárias da Conceição para eu pagar. Não precisa o proprietário te cobrar o aluguel para você pagar o aluguel no vencimento. Não precisa os seus funcionários dizerem, olha, hoje é dia do salário, hein? Não vai esquecer. Isso é vergonha. Quando nós somos discípulos de Jesus, a gente ser achado assim, precisar ser cobrado, é uma vergonha. E aqui eu falo com um público também, a maioria Nikkei, e a gente tem isso na cultura Nikkei também, que é bom, né? Não dar trabalho, não ser envergonhado, né? Por conta disso. Isso é espiritual, em sua medida espiritual. A ordem é não tomar dos outros, mas dar aos outros. Então você vê aqui, em Efésios, Paulo diz, não só você não toma o que é dos outros, mas trabalha e tenha dinheiro para dar para os outros. Então, os 10 mandamentos, a lei mosaica se contenta em fazer você não tirar nada de ninguém. Aí vem Jesus e diz, não é só isso que eu quero de você. Além de não tirar nada de ninguém, você vai dar o que você tem para os outros. Olha como o padrão é elevado, como em todos os outros mandamentos. Zaqueu, lembra do Zaqueu? Como Zaqueu. Então, Zaqueu era um cara que devia ser baixinho, mas era riquíssimo. Né? Ele era o senhor dos publicanos. Cobrador de imposto, já era endinheirado, porque deixando a parte de Roma, ele podia cobrar o resto que ele quisesse. E o Zaqueu estava acima de todos eles. Então ele devia, eu acho, não sei, mas devia ter um percentual ainda de todos os outros, e ele ainda recolhia o que ele queria para ele, e dava se Roma recebesse o que era dela, o que sobrava, ele fazia o que ele queria. Esse era o salário dele, poder cobrar o quanto ele quisesse de imposto. E aí Zaqueu, arrependido, falou para Jesus, eu vou devolver, se eu roubei, se eu furtei de alguém, se eu aviltei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E aí você diz, mas por que 4 vezes mais? Não tem sentido. Tem sim, porque a lei de Moisés, em Êxodo 22:9, dizia, determinava a devolução do valor roubado em dobro. Então Zaqueu sabia que o valor furtado, o valor que você tinha retido para você injustamente, você tinha que devolver em dobro. E ele diz, não, eu não vou devolver em dobro, eu devolvo o dobro do dobro. Devolvo 4 vezes mais. Né? A graça de Jesus inspira o cristão a exceder a lei. Em Efésios, capítulo 6, vou ler mais 3 versículos com vocês. Esse trecho aqui é voltado não para o patrão, mas para o empregado. Então, tem para todo mundo. Escravos, Efésios 6, 5-9. Escravos, obedeçam com medo e respeito àqueles que são seus donos aqui na terra. E façam isso com sinceridade, como se estivessem servindo a Cristo. Não obedeçam aos seus donos só quando eles estiverem vendo vocês, somente para conseguir a aprovação deles. Mas como escravos de Cristo, façam de todo o coração o que Deus quer. Trabalhem com prazer, como se vocês estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas. Lembrem que cada pessoa, seja escrava ou livre, será recompensada pelo Senhor de acordo com o que fizer. Donos de escravos, aqui para os patrões, tratem os seus escravos também com respeito e parem de ameaçá-los com castigos. Lembrem que vocês e os seus escravos pertencem ao mesmo Senhor que está no céu
e que trata a todos igualmente. Então, vamos lá, para você que não é empresário, mas é empregado, se você é folgado no trabalho, você está roubando o seu patrão. Porque ele te paga um salário para você trabalhar. Se você faz corpo mole, você rompe também o 8º mandamento. Eu tenho um exemplo aqui, 2 exemplos. Não é comigo dessa vez, nessa eu tô isento. Mas é do irmão, inclusive, da igreja, que eu obviamente não vou falar o nome, que um dia ele chegou para mim e falou assim, estou de atestado. Eu falei, você está de atestado? Estou de atestado. Tá bom, mas você vai jogar bola? Vou. Mas você não está de atestado? Não, mas eu posso jogar bola. É o médico que me deu 5 dias, eu não preciso de 5 dias. Eu falei, mas por que você não vai trabalhar então em vez de jogar bola? Não, porque eu estou de atestado. Então quer dizer, a pessoa se machucou de verdade. Foi para o pronto-socorro. O médico olhou e falou, não, tá bom, acho que 5 dias para você se curar. No 3º, no 2º já estava bem. Voltou a trabalhar? Não, eu estou de atestado. Estou de atestado. Mas vai jogar bola. Mas estou de atestado. Estou dentro da lei, roubando o patrão. Dorme office. Alguém aqui faz home office? Trabalha de casa? Eu trabalho de casa às vezes. Acho que ninguém aqui, né? Todo mundo presencial, né? Mas eu trabalho de casa às vezes. E às vezes tem gente, e eu já ouvi, inclusive, uma amiga nossa, né, Camila, falando há muito tempo atrás, falou, come, dorme office, que ela chamava. Em vez de home office, era dorme office. Ah, meu chefe não está vendo, vou dormir. Mas para que eu vou ficar? Vocês sabem que tem na internet uma pessoa, ouve isso, Makoto, que fez, o que ela fez? Ela fez um esquema para o mouse do computador ficar se mexendo sozinho, porque quando o mouse se mexe, o aparelho, aquele Teams, né, que é aquele comunicador da Microsoft, que você conversa com as pessoas do trabalho, fica online. Se você deixa muito tempo parado o mouse, ele fica offline, fica como ausente. Que ele vê que ninguém está se mexendo no computador, ele deixa ausente. Então o cara, para não trabalhar e para fingir que está trabalhando, fez um esqueminha que o mouse, sei lá como é que ele botou lá um negócio, um ventilador com um fio no mouse, e o mouse fica se mexendo sozinho, e aí ele não fica offline. Vai vendo a criatividade do povo, né? E isso é o quê? Furto. Está roubando a pessoa que está te pagando para trabalhar. Romanos 13, 5 a 7. É por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. É por isso também que vocês pagam impostos. Outro tipo de furto aqui. Pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, pague ao governo que é devido. Paguem todos os seus impostos, respeitem o homem, e respeitem e honrem todas as autoridades. Senhores e senhoras, nós pagamos os nossos impostos? Senhores e senhoras, nós emitimos nota fiscal, nós que somos empresários, né, e vendemos balcão tal, a gente emite nota? Senhores consumidores, vocês exigem que seja emitida uma nota fiscal? Ou se a pessoa der um descontinho para não emitir nota, você aceita o desconto? Ah, isso aqui é R$10. Com nota ou sem nota? Ah, não, sem nota é 8. Com nota é 10. E aí você diz o quê? Dane-se o governo, vou pagar 8. Furto. Jesus disse, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. É sério, é muito sério. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui ele diz ladrões e roubadores ainda. E depois eu vou estudar a diferença dos dois, porque deve ter. Tem uma coisa antes da conclusão que eu queria compartilhar com os irmãos. É o Catecismo Maior de Westminster. Alguém já ouviu falar? Eu não tinha ouvido falar. O pastor deve ter ouvido falar. Nossa, isso é coisa de católico. Não é. O Catecismo Maior de Westminster é uma série de perguntas e respostas que foi sistematizada pela Igreja Presbiteriana, pelos calvinistas, na verdade, antes de existir uma igreja presbiteriana, em 1607.
Eles criaram uma série de 196 perguntas e 196 respostas, óbvio, que são como se fossem os 613 mandamentos dos judeus, é o jeito de sistematizar o estilo cristão de vida. E a resposta da pergunta 141 do Catecismo Maior de Westminster, eu quero ler para vocês. Diz o seguinte: os deveres exigidos no 8º mandamento são, : a verdade, a fidelidade e a justiça nos contratos e no comércio entre os homens, dando a cada um o que lhe é devido, a restituição de bens ilicitamente tirados de seus legítimos donos, a doação e a concessão de empréstimo, livremente, conforme as nossas forças e as necessidades de outrem, a moderação de nossos juízos, vontades e afetos em relação às riquezas desse mundo. Então, uma vida modesta. O cuidado e empenho provenientes em adquirir, guardar, usar e distribuir aquelas coisas que são necessárias e convenientes para o sustento de nossa natureza e que condizem com a nossa condição, o meio lícito de vida e a diligência no mesmo, a frugalidade, o impedimento de demandas forenses, ações desnecessárias e fianças, ou outros compromissos semelhantes, e o esforço por todos os modos justos e lícitos para adquirir, preservar e adiantar a riqueza e o estado exterior, tanto de outros como de nosso próprio. Diz o Catecismo Maior de Westminster, muito interessante. A vida frugal, a vida despojada, e você não processar um irmão de forma inútil, as ações judiciais inúteis também estão incluídas, e eu concordo, como uma expressão ruim do 8º mandamento. Quando você entra com uma ação oportunista, sabendo que você não tem razão, mas pode tirar uma graninha, isso também é furto. Eu tinha um CD, para terminar, que eu gravei. Lembra quando... Vocês lembram, né, da época do CD, claro, né? Antes do MP, antes do Spotify, havia na pré-história CDs. E você podia queimar um CD, né? Você podia comprar um CD virgem, que a gente chamava lá na Santa Ifigênia, que Deus o tenha, Santa Ifigênia, né? Que agora está difícil comprar coisa lá. Mas você comprava lá um CD, e aí você botava as músicas no computador e queimava o CD. Ou botava um CD aqui, o outro CD virgem embaixo e passava um CD para o outro. Então, gente, pirataria também é furto. E eu tinha um CD, é que eu não achei esse CD, eu queria trazer para vocês verem. Chamava Mistão Pirata. Eu dei o nome para o meu CD de músicas piratas de Mistão Pirata. E aí, hoje eu sei que o Mistão Pirata está bem fora daquilo que Deus planejou para qualquer cristão, né? Ah, mas tem música gospel, mas é pirata. O dono da música não está recebendo nada pelo que você fez, porque você copiou. Romanos 2, versículos 21 e 24. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. E aí eu quero lembrar, irmãos, do versículo 3 do Salmo 23. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Isso foi uma coisa que Deus me ensinou antes mesmo de estudar essa mensagem. Você que é cristão e quer continuar sendo cristão até o fim, perseverar até a morte para ter a vida eterna, você não tem escolha. Você tem um caminho só a seguir. E esse caminho se chama Jesus. E Deus, se você permitir e tiver sinceramente vontade de segui-lo, Ele não vai deixar você se desviar das veredas da justiça. Por amor do nome dEle. O que isso quer dizer? Você que se chama cristão, que é chamado pelo nome de Deus, não tem o privilégio de envergonhar o nome de Cristo. Nós não temos esse direito. Deus nos guia pelos caminhos da verdade e da justiça por amor do seu nome, pela reputação do bom nome que é acima de qualquer outro nome, de Jesus. Então, se você não liga muito para a sua própria honra e continua tendo gato net,
fazendo, tem contador aqui, né? Fazendo contabilidade criativa, não pagando hora extra para o seu funcionário, ou fazendo corpo mole com o seu chefe, forçando sua demissão, vendendo um carro que tem um defeitinho ali, mas aí você não conta nada e passa a bucha para frente, né? Você está envergonhando o nome de Jesus. Guia-me, Senhor, pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Se a sua resposta é sim, para qualquer uma dessas coisas que eu disse aqui, se você está gozando de um benefício que não é devido, se você está ganhando alguma coisa que é uma brecha na lei, mas você sabe que está errado, se você manda funcionário buscar os seus direitos na justiça, eu quero repetir para você e para mim, aquele que furtava, não furte mais. Vamos orar? Bendito Deus, nosso amado Pai, te agradecemos, Senhor, por essa porção da sua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude a entender o significado do seu mandamento, não furtarás, e nos ajude a ter uma vida digna do seu nome, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, revela, Senhor, se há em nós algum pecado oculto, nos ajuda a refletir, Senhor, sobre a tua palavra durante essa semana, para que a gente possa corrigir a nossa conduta, para que sejamos pessoas que não acumulam bens, mas que doam bens, para que sejamos pessoas que se vestem e que se comportam de uma forma sóbria, de uma forma desprendida, frugal, que o nosso estilo de vida, Senhor, possa honrar o seu nome, que o teu povo não seja ganancioso de dinheiro, mas que trabalhe duro, Senhor, e para conquistar os bens aqui, que nós não tenhamos vergonha de conquistar as coisas, dos nossos bens conquistados de forma lícita, de forma honesta, mas que nós possamos, Senhor, vigiar para que nada do que a gente tenha em casa seja algo que pertence a outro, seja algo que pertence ao governo, seja algo que pertence aos nossos empregados ou aos nossos patrões. Abençoa-nos, Deus, para que nós possamos ter uma vida sábia, uma vida santa, como Jesus nos chamou para ter. Ajuda-nos a sermos doadores e não roubadores, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, meus irmãos. Graça e paz.